bem? Eu sou a Fernanda Miranda, presidente da Sociedade Goiana de Pneumologia e Fisiologia, SGPT. Estamos sediados aqui no Espaço Cowork da Associação Médica de Goiás, que muito gentilmente também nos cedeu hoje o seu estúdio para a gente fazer um bate-papo aqui com o Cássio. O Cássio, vou apresentar para vocês. Cássio é presidente da empresa Sanctorum Digital e Mídia, né? Isso. E trabalha conosco lá na Sociedade Goiana de Pneumologia, cuidando das nossas mídias. Então, todas as postagens que vocês veem dos nossos perfis é fruto da criatividade dele com o nosso conteúdo. E eu achei pertinente, Cássio, a gente fazer um bate-papo a respeito exatamente do que você lida voltado para a classe médica, né? Foi de tanta eu te perguntar, Exatamente, né? A gente pensou, será que as dúvidas que nós temos lá na sociedade e nós médicos pneumologistas devem ser, né, as mesmas que a classe médica em geral tem, né? exatamente. Então, me conta, o que você acha, assim, da inserção do médico nas mídias digitais enquanto profissional de saúde? O médico ainda é resistente a isso? O que você acha? Como a gente estava conversando antes, né, de começar aqui a gravação, existe uma barreira mais comportamental, vamos dizer assim, talvez um aspecto social, cultural, que o médico ele tem essa dificuldade de se promover, né, vamos dizer, de se autopromover. Porque eu acredito que isso não é ensinado, né, não, a gente não aprende isso. Né? Não tem uma área, uma matéria de negócios, né? E o médico ele precisa entender que a medicina também é um negócio, né? Tem essa parte que você cuida das pessoas, que é mais humana, vamos dizer assim. No entanto, a partir do momento que você decide, você terminou a faculdade, você tem o médico, ele tem ali as opções, né? Ou ele vai para o serviço público, ou ele vai para o serviço privado. No serviço privado, ele tem a opção de montar a própria clínica, o próprio espaço para ele poder atender e trabalhar. A partir desse momento, ele se tornou uma empresa, ele se tornou um negócio. E todo negócio, para sobreviver, precisa de marketing. Então, a comunicação nas redes sociais é um processo dentro de marketing, a parte de comunicação e publicidade. Então, o médico ele precisa ter essa consciência, né? Hoje em dia é óbvio, né? Eu ainda costumo dizer que a melhor propaganda ainda é o boca a boca, mas as redes sociais se tornou uma ferramenta crucial para qualquer negócio, inclusive o negócio na área da medicina. Então, é muito importante que os médicos eles estejam presentes, até porque a concorrência aumentou, né? Com a facilidade da entrada do médico, né, no mercado de trabalho, vamos dizer assim, na faculdade, através do FIES, incentivo e tudo mais. Então, assim, a medicina ela deixou de ser algo que era uma coisa exclusiva para um grupo de pessoas e abriu espaço para mais pessoas entrarem, né, na área, né? Então, isso fez com que a concorrência aumentasse e onde tem concorrência, você está perdendo mercado, você está perdendo espaço ali para outro, um colega, né? E o médico ele tem isso, ele precisa entender isso também. O seu colega de trabalho, ele é um concorrente seu. E a partir do momento que você resolveu abrir um espaço, montar uma clínica, você está ali, você entrou no jogo dos negócios. E aí, para existir um bom negócio, você precisa fazer um bom processo de marketing. E as redes sociais, E eu vou te falar uma coisa que eu já ouvi várias vezes, assim, duas falas, né, vamos dizer assim. Eu já ouvi colega falando assim, eu não vou me sujeitar a fazer dancinha no TikTok, né? Ainda existe esse preconceito. Né, ainda existe, na verdade, realmente, eu vou te falar assim, nossa experiência, uma coisa que a gente tem muito receio é aquela coisa assim, por exemplo, eu tenho lá a minha rede social, né? E vamos supor que ela é a rede onde eu posto quando eu estou numa viagem, quando eu estou no meu momento de lazer, né? Se eu estiver, sei lá, num restaurante, comendo uma boa comida, tomando um bom vinho e tal. E aí a gente tem muito receio porque ainda há não sei se é um estigma da sociedade em achar que médico não pode.
Médico não pode comer, médico não pode beber, médico não pode viajar, médico não pode ter lazer, médico não pode estar numa festa, ele não pode estar num show, né? Às vezes, Existe. tipo assim, meu médico tá lá viajando, Um aspecto né, e tal. E aí eu fico pensando, você acha, por exemplo, vou dar um exemplo meu, assim, o meu perfil em rede social, eu acabo misturando conteúdo ali da minha vida privada e da minha vida profissional, eu digo enquanto a gente da pneumologia combate muito o tabagismo, né? Então tudo que sai de tabagismo a gente reposta ali e tal. O que você acha? Eu preciso dividir? Eu preciso ter a minha rede social da Fernanda, pessoa física, e tenho que ter a doutora Fernanda, ou é assim mesmo, é tudo junto e misturado e tentando equilibrar? Então, para toda pergunta de marketing, a resposta sempre é depende, né? Vamos lá. O médico, enquanto marca pessoal, né, a doutora Fernanda está promovendo a própria marca. É importante que você mantenha um perfil só, por N motivos, né? O principal deles, você sempre vai dar mais atenção em um do que, vamos supor, eu vou montar um perfil pessoal e um profissional, que é a maior dúvida que as pessoas têm, principalmente os médicos, né? Porque justamente por causa dessa questão, no meu perfil pessoal eu vou manter privado, lógico que toda pessoa é livre para fazer o que bem entender, mas a minha recomendação é o seguinte: se você vai se promover, vai promover a sua marca pessoal, é importante que você tenha um perfil único. Por quê? As pessoas, elas se conectam com pessoas. Então, não existe duas doutoras Fernando. Por mais que você tente, por exemplo, a sua postura, lógico, né? Todos nós temos várias maneiras de se expressar, né? Quando a gente está com os amigos, a gente é de um jeito, quando a gente está no trabalho, a gente costuma ser de outro. No entanto, o que as redes sociais fez foi essa agregação. Eu gosto da doutora Fernanda pela personalidade dela, não só porque ela é uma boa profissional. Então, quanto mais você aparece, você mostra que você tem uma vida, que você viaja, que você não é só médica, vamos dizer assim, você faz com que eu me aproxime mais de você. A gente cria um vínculo. E através desse vínculo, eu posso se tornar o seu cliente, no caso, o paciente. Então, é crucial, como marca pessoal, que você mantenha. É lógico que teve uma exacerbação da exposição, né, da vida pessoal, até por causa das influenciadoras, né, muitos acabam excedendo, né, no que pode publicar, no que mostrar para o mundo. Mas eu acredito que você, como médico profissional, é importante aquilo é a sua vida, né? A sua profissão faz parte de quem você é. É interessante. E mostrar essas interfaces, né, de quem eu sou faz com que gere uma conexão melhor com o seu público. Eu achava que era o contrário. Que legal, assim, esse comentário seu, entendi. Mas, assim, claro que sem exageros, né? Porque realmente a dancinha, isso, exatamente. ela pode trazer até um descrédito, né? Às vezes o profissional é um profissional que trabalha muito bem, né? Aqui a gente está falando especificamente do médico e tal, e às vezes a gente se depara, né? Principalmente assim, quando a coisa sai muito ali fora da curva, a gente dissemina até no WhatsApp, né? Porque vira aquela, por exemplo, o Instagram, você tem condições de mandar aquilo para o WhatsApp. Então, volta e meia eu recebo nos meus grupos de médicos postagens que ganha muita visualização, na verdade, porque ficou muito estranho, né? A questão importante, assim, tem uma coisa no marketing, né? Tem um processo dentro do marketing que se chama posicionamento. O que é o posicionamento? É o lugar que você ocupa dentro da mente do seu público, do seu futuro cliente ou do seu cliente. Se eu falar para a senhora, por exemplo, qual que é a primeira palavra que vem à sua cabeça quando eu cito a marca Apple, por exemplo? A senhora vai ter um conjunto de significados e associações dentro da sua mente, e a Apple ela vai ocupar um lugar na sua cabeça. Assim, a senhora pode utilizar para qualquer outra marca, até dentro mesmo da área médica. Se eu falar para a senhora, o Hospital Albert Einstein é uma marca. Qual que é a primeira palavra que a senhora pensa
quando eu falo essa palavra, quando a senhora pensa, lembra do Albert Einstein. Então, isso é o posicionamento, é o lugar que você ocupa dentro da cabeça do seu público. E aí, o que que o médico ele deve pensar quando ele vai utilizar a comunicação de marketing, né, para se expressar através das redes sociais? Qual é o lugar que eu quero ocupar dentro da cabeça do meu futuro cliente, paciente, né? Então, eu sou uma pessoa, no meu dia a dia, eu sou uma pessoa mais discreta, eu sou uma pessoa que eu não gosto de me expor bastante, mas eu preciso entrar nas redes sociais. Mas eu sou uma pessoa discreta, o meu atendimento ele é um atendimento mais formal e tudo mais. Então, a rede social é uma extensão de você, ela é o seu reflexo. E é isso que você vai mostrar para o mundo. Olha, eu quero me posicionar na cabeça do meu público como uma pessoa mais séria, mais ética, mais sóbria, vamos dizer assim, sem muitos exageros. No entanto, existe um público também que vai gostar, às vezes, do médico que ele pode ser um pouco mais espalhafatoso, ele pode ser um pouco mais comunicativo, mais alegre, utilizar de outras maneiras de comunicação, a não ser aquela comunicação mais formal, mais engessada. E isso é até uma outra dica que eu costumo dizer, que quando você vai entrar na rede social, você tem que pensar que você está falando para o seu público, para os seus futuros pacientes, não para o coleguinha médico. E isso é uma coisa que gera muito equívoco na hora das profissionais se posicionarem nas redes sociais. Eles fazem um conteúdo para mostrar para o amigo, para o médico, o tanto que ele sabe. E aí ele quer utilizar palavras difíceis, artigos científicos, mas se você for parar para pensar, na maioria das vezes, o seu cliente, o seu paciente, ele não tem essa noção. Ele quer um conteúdo que mais simples, mais humano, você fale com ele, olhe para ele, vamos dizer assim, você está à distância, né? Mas essa comunicação mais pessoal, como se você estivesse num atendimento, ela é mais importante. Então, na hora de se posicionar nas redes sociais, é importante que o médico ele pense isso. Qual é o lugar que eu quero ocupar na mente do meu paciente? Eu quero ser um médico mais elitizado, vamos dizer assim. Eu quero ter um posicionamento mais elegante para atrair um certo tipo de público. Você tem que se comunicar de uma forma. Não, meu público ele é mais jovem, eu quero uma comunicação mais alegre, mais extrovertida. Nada te impede de você ter esse tipo de comunicação. É claro que sempre respeitando as normas, né? Sempre vai... Nunca você vai ser, vamos dizer assim, 100% aceito, né? Assim, isso é verdade. Né? Hoje, tanto pessoalmente como nas mídias. E um negócio bacana, uma vez eu falei para um colega... talvez o pessoal mais jovem que esteja nos assistindo não vai nem lembrar que isso existia, mas assim, lá eu sou da época, quando eu fazia faculdade, eu fiz fora, e eu conversava com meus amigos aqui de Goiânia por carta, né? A gente escrevia, o telefone era uma coisa difícil, né? Você não ficava ali, não era tão acessível. Então, você escrevia carta, punha no correio, a pessoa recebia, lia, te respondia e tal. E aí um colega virou para mim e falou assim, eu não tenho rede social, eu nunca vou ter rede social e tal, não sei o quê. Eu falei, se você escrevia carta, né, para falar com parentes, amigos, distantes e tal, ele escrevia. Eu falei, pois é, hoje em dia eu enxergo desse jeito. Eu falo assim, é a mesma coisa. Hoje você tem um Instagram, é a forma que você tem de falar com as pessoas que às vezes não são ali do seu dia a dia, que não estão todos os dias com você, mas que você deseja manter contato. Aí eu falo, o Instagram hoje é a carta de antigamente, é o correio. Exatamente, faz total sentido. As redes sociais, elas se tornaram a extensão, ela é a evolução do processo de comunicação que sempre existiu, é uma necessidade humana, o ser humano ele tem necessidade de se comunicar, de transmitir informação, e as redes sociais ela é uma evolução disso. E também ela te dá essa possibilidade, ela te aproxima de quem está longe. E às vezes você vai falar com uma pessoa que está distante, né? E aí, essa questão da dancinha acabou que deu uma prejudicada, vamos dizer assim, mas a rede social ela não serve só para isso. Ela é uma fonte quase que inesgotável de informação, tem bastante conteúdo sério, e ela traz relacionamento, que é uma das bases da comunicação hoje nas redes sociais. Isso é uma outra coisa, voltando lá para a pergunta, né, da questão de ter dois perfis, né?
Na rede social, você precisa seguir alguns critérios. A comunicação de marketing hoje, se efetiva através das redes sociais, ela precisa seguir alguns critérios. Um deles é o relacionamento. Você precisa se relacionar com as pessoas, com o seu paciente principalmente. Porque qual que é um dos maiores estigmas que tem hoje do médico, da medicina, principalmente na rede pública? Eu fui lá, o médico nem olhou na minha cara, só fez as perguntas lá e me mandou embora. Na rede social, você consegue quebrar esse paradigma. Não, eu estou aqui para te ouvir. Quando você, por exemplo, um artifício, né, um recurso do Instagram, é a caixinha de pergunta. Quando você abre a caixinha de pergunta, você está dando espaço para que qualquer pessoa seja o seu paciente por aquele momento. Então, você responder aquela caixinha de pergunta, dar uma atenção para aquela pessoa, isso vai gerar relacionamento. Pode ser que ele não seja seu paciente, mas ele nunca vai esquecer daquele benefício daquela dúvida que você tirou dele, daquele atendimento que você deu, olhando no olho, entre aspas, né, que ele vai estar ali olhando para o celular, mas ele vai ver que, olha só, ele não é aquele médico que nem me dá atenção, ele realmente está interessado em resolver o meu problema, né, vamos dizer assim. É super legal esse seu comentário, a gente tem que ficar muito atento, né, a isso tudo. E aonde que está o médico hoje nas mídias, assim, onde ele está mais? É no Facebook, é no Instagram, é no TikTok, você sabe se há essa... Em relação ao médico em si, não tenho essa precisão, mas vamos falar do público em geral, né, de todo o setor, né, de todos os negócios. A rede social, ela é importante porque ela agrega as pessoas. Eu costumo dizer que ela é como se fosse um shopping. Você vai no shopping, você pode fazer compra, você pode passear, você pode ir ao cinema, e o shopping ele serve de agregador ali. A rede social ela é a mesma coisa, ela agrega as pessoas lá. Então, assim, por muito tempo, um tempo atrás, era o Orkut e foi descontinuado. Depois veio o Facebook, que ainda tem um público grande. O Facebook ele ainda está entre ali, as maiores redes sociais, mas já está caindo em desuso também, para a maioria das pessoas, principalmente os mais jovens, né? Mais jovens. Uhum. E aí vem o Instagram, que aí domina as redes sociais, ainda é a rede social uma das mais acessadas e mais queridas pelos usuários. E agora vem o TikTok aí com força total. Qual que é a questão do TikTok? Ainda existe um preconceito de se entrar no TikTok por causa das dancinhas, né? Porque ele surgiu com essa proposta. Antes de se tornar o TikTok, ele era uma rede social focada em música. Tanto que o Instagram criou o Reels para, vamos dizer assim, competir com o TikTok, né? Exatamente. Por quê? O Instagram era uma rede de foto. Exato. Era só foto. A proposta é essa. Inclusive, o logotipo ele explica isso, né? É uma câmera fotográfica. Então, o Instagram ele foi evoluindo. Ele vai consumindo, né, as redes sociais que ele vê que está em ascensão. Então, por exemplo, os stories eram um recurso do Snapchat. Ele tentou comprar o Snapchat, a Meta, né, que é a empresa dona do Instagram, tentou comprar o Snapchat e não conseguiu. Então, ele foi lá e adotou o recurso dos stories, e virou uma ferramenta que é a mais acessada hoje dentro do Instagram. E aí veio o TikTok, que não tinha nenhuma pretensão de ser vendida, então ele falou, agora eu preciso me adaptar. Por quê? As pessoas, aquela questão, você tem 2 shoppings para visitar dentro da sua cidade. Se um shopping começa a te oferecer mais atração, você vai nele. E aí deixa de ir no outro. O outro precisa te oferecer atrações. Então veio o TikTok com essa proposta do conteúdo rápido de vídeo, que é uma coisa assim, isso vai existir controvérsias, né, essa questão do consumo excessivo de informação. Às vezes você não está nem adquirindo conhecimento, mas você está consumindo aquela informação freneticamente. Isso é uma tendência e é muito difícil, eu acredito, que seja quebrado, né? A tendência eu acho que é só piorar. Mas o TikTok ele veio com essa proposta de trazer conteúdos curtos, em formato de vídeo, somente. Aí as pessoas começaram a migrar para lá e o Instagram, percebendo isso, falou, não, eu quero trazer isso para mim também. Então ele pegou o recurso para ele. E querendo ou não, o Reels hoje, né, o conteúdo de vídeo curto, vamos dizer assim, ele é o tipo de conteúdo mais assistido. Então,
para o médico, é importante você produzir Reels, porque isso vai te trazer mais visibilidade, o Instagram distribui mais esse conteúdo, e é aquela informação, às vezes, assim, que é rápida, mas não é que ela é rasa. Ela pode ser uma informação rápida, mas que satisfaça a necessidade do seu cliente, do seu paciente. E eu teve só a título assim, de curiosidade, você ficou sabendo disso também, eu acho, a OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, eles têm uma preocupação que nós compartilhamos dessa preocupação em relação ao cigarro eletrônico, Sim. né? E aí eles fizeram uma campanha e eu tive o prazer de participar de uma apresentação do Diogo, da OPAS, em que foi um case de muito sucesso no TikTok, e eu achei muito interessante o que ele falou, assim, que eles queriam o quê? Fazer uma campanha que chegasse ao jovem explicando dos malefícios desses dispositivos eletrônicos para fumar. E aí eles foram fazer uma análise, né, para onde que eles tinham que ir. Uhum. E essa campanha foi para o TikTok, eles fizeram no TikTok. Né? Inclusive, se você procurar pela OPAS, você não vai achar que eles fizeram questão de não colocar a logo deles para não ficar aquela coisa, isso é da organização. Não. E aí eles fizeram uma hashtag, que chama a hashtag Cancela o Vape, e eles viraram um case de sucesso. O TikTok solicitou a eles, assim, nós podemos estudar o caso de vocês, porque eles, com um recurso não considerado não tão alto, pela dimensão que eles atingiram. Uhum. Então, eu costumo falar isso, eu falo assim, você quer chegar no jovem, eu tenho uma jovem em casa, eu vejo isso, assim, quando eu estou olhando no Instagram, ela está olhando o TikTok. Né? E às vezes até a mesma coisa, o mesmo vídeo, só que ela acessa a rede social é diferente. E eu acesso pelo Instagram. Aí eu falo assim, olha, eu acho que meia idade está no Instagram, o jovem está no TikTok e a galera mais velha ainda está no Facebook. Né? Eu ainda tenho amigos um pouco mais velhos que são resistentes ao Instagram. Então, também tem isso. Né? Qual que é o comportamento do jovem? Você é um médico que você lida com a juventude, né? pela sua área, né? Sua especialidade, você é um médico que tem o jovem, talvez você tenha que ampliar o seu horizonte, olhar com menos, vamos dizer assim, preconceito para o TikTok. Se você quer ser, né, esse da OPAS foi um case, assim, um caso muito emblemático. Porque eu até falei, ele mostrou a campanha, eu falei, gente, eu nunca vi essa campanha. Aí ele falou assim, por que você não está no TikTok? Quem está no TikTok? Viu? Porque eles conseguiram vários influenciadores jovens que fizeram vídeos de cancela o vape e tal, e foi assim, milhões e milhões, e ele colocou até em números isso, eles gastaram lá centavinhos por view, né, e tiveram acesso. E ele falou, se a gente tivesse colocado essa campanha no Instagram, no Facebook, a gente não tinha chegado no nosso público. Então é importante também o médico saber disso, né? Onde está, como eu havia falado, você, como médico, você não tem que conversar para os seus pares, você tem que conversar para o seu paciente. Quem você quer falar, qual é o seu público, quem você quer atingir com aquela mensagem. Então, o que é mais importante? Você entender como que está o comportamento. Como que funciona mais ou menos o jovem? O jovem, ele quer ser descolado do restante, né? Vamos dizer assim. Então, ele começou ali, ele costuma movimentar as redes sociais, né? E ele começou no Facebook. A partir do momento que o filho vê a mãe utilizando o Facebook, ele não quer ficar lá, porque eu vou publicar as coisas aqui, minha mãe vai ver, então ele pula para outra rede social. Quando surgiu o Instagram, aconteceu um mesmo movimento. Aí acontece, o processo se repete. Opa, meus pais vieram para cá, meus tios, tá vendo eu fazer aqui, conversar com meus amigos, não quero mais ficar aqui. Aí vou para a próxima. E assim, rede social, é lógico que tem as queridas, né, vamos dizer assim, as mais acessadas, mas do meu ponto de vista é uma coisa cíclica, né? Vai surgir, teve o Instagram, que ainda domina, continua sendo queridinho dos brasileiros, tá vindo o TikTok ali, vamos dizer assim, dando trabalho, e futuramente pode surgir outra, né? A gente não tem que ficar muito preso à rede social em si, mas em si a como eu vou me comunicar. E isso é o que também vai te tornar um médico, um case de sucesso, vamos dizer assim, né? A forma que você se comunica.
Eu gosto muito de... Eu até anotei o nome dele aqui, que eu me esqueci, mas tem um médico que ele faz é o doutor Ricardo Cores, é um infectologista. Ele veio com uma comunicação tão simples e de uma forma assim tão engraçada no TikTok que ele está, como diz o ditado, ele está bombando no TikTok, né? Ele costuma falar, ele usa uma maneira, através de analogia, cômica sobre a relação sexual entre homem e mulher, né? Principalmente a relação sexual anal, vamos dizer assim. Então ele não fala isso, ele fala assim, ele pega um pirulito, uma rosquinha, por exemplo. Aí ele fala, aí ele mostra o vídeo mais ou menos, então assim, simulando, né, o ato. E aí ele vem com uma explicação totalmente simplificada e virou, assim, explodiu no Instagram. Então, assim, é interessante você ter uma personalidade única para se comunicar nas redes sociais. E é por isso que eu falei, não precisa criar 2 perfis, como você vai se divulgar como marca pessoal. E até porque quem atrai a você é quem você é. E até porque, assim, a depender, se de repente eu quero postar algo, eu estava vindo isso à minha mente agora, é um recurso que eu não uso, mas eu acho que, eu sei que tem. Alguma coisa assim que talvez eu não queira que todos os meus seguidores vejam, você tem a opção, né, ali no Instagram de ter o tal de melhores amigos, né? Então há postagens que se você não quer que aquele seu paciente ou seu futuro paciente, né, ele veja por qualquer motivo, você pode também selecionar, né, aquela postagem para ser visualizada só por quem você que você tem interesse que veja. E a gente ainda falando disso, o que acontece? A nossa classe, a classe médica, ela vem enfrentando, assim, eu falo assim, a gente está sendo bombardeado por todos os lados, né? A gente sabe que hoje em dia há vários outros profissionais, às vezes que nem são da saúde, né? Que se atrevem a fazer procedimentos que deveriam ser exclusivos do médico, né? Pelo menos fortemente recomendável, né? A gente está lidando com vidas, com saúdes, toda hora a gente está vendo aí nos noticiários, né? Profissionais não médicos, não é que no médico não erra, ele pode errar também, mas tem mais chance de errar quem não se especializou naquilo, né? Quem não estudou para aquilo, especificamente para aquilo. E aí a gente, enquanto médico, fala, nossa, mas o Conselho Federal de Medicina proíbe o médico de pôr qualquer coisa na rede social. A gente está proibido, mas o fulano lá que injeta silicone industrial, né, no bumbum lá de alguém, esse pode, esse não tem regulamentação nenhuma. E aí eu acho que um dos motivos, né, foi também isso, o Conselho Federal de Medicina, felizmente, né, atualizou, vamos dizer assim, aquilo que nós médicos podemos ou não podemos, né, divulgar, fazer como que deve ser o nosso marketing. Você está a par, assim, dessas novas regulamentações? Tem muita dúvida ainda, né, mas tinha assim, o médico não podia colocar o antes e depois, parece que agora pode. Como é que está isso? Então, um contexto assim, né, a rede social, ela tem os benefícios e também tem os malefícios, vamos dizer assim. E um deles é que ela dá voz para qualquer pessoa, principalmente as más intencionadas, né? E então existe, vamos dizer assim, algumas medicinas alternativas, ou às vezes não regulamentadas, alguns processos, vamos dizer assim, e esse processo estava sendo divulgado aí amplamente, né? Porque a rede social não vai ter o trabalho de ficar verificando cada conteúdo. Ele cria umas diretrizes de publicação que você pode fazer ou não, mas a responsabilidade de quem publica é sua, a não ser que haja denúncia e tudo mais. E aí acabou que a classe médica ela ficou em desvantagem, vamos dizer assim, porque outros profissionais que não tinham uma regulação tão apertada estavam nadando de braçada, vamos dizer assim, fazendo publicações de antes e depois, produzindo conteúdo de medicinas alternativas que não tinha embasamento científico, e nisso atraía a curiosidade do público, porque o público que não tem essa informação, ele vê a pessoa numa postagem com um jaleco e um estetoscópio, ele vai dar atenção para ela, por mais que
é o que a gente chama da autoridade, né? Esse nome ele é mal utilizado, mas ficou bem conhecido. Então, assim, o médico ele começou a ficar em desvantagem, principalmente o pessoal da área da nutrologia, da parte estética, porque outros conselhos não eram tão rigorosos assim. Então, acredito que foi uma exigência, né? Acredito, sim, que justa, porque se você se formou, você tem capacidade de fornecer esse serviço, você se especializou, é importante que você divulgue isso. É importante que você mostre isso para o mundo. É claro que sem exagero, né, como a gente sempre falou, tem que ter a ética de você preservar a integridade do seu paciente, a identidade, a intimidade dele, mas devido a essa exigência da classe médica, o conselho deu vamos dizer assim, uma afrouxada no seu regulamento. Então, umas coisas que eram proibidas, como, por exemplo, publicação de foto, postar preço de procedimento, falar sobre algum material que você utilizava, que antes não era permitido, hoje é permitido. Na minha visão, né, como publicitário, nada mais justo, é justo, né? Porque existem pessoas de má fé, com certeza. Né? E não é porque a pessoa é médica que ela, a partir do momento que ela recebeu o diploma, ela recebeu o manto ali da santidade. Existem pessoas ruins em qualquer área. Mas não é por causa de algumas pessoas que são a minoria que você vai contaminar e prejudicar todos os outros médicos. Então, a maioria dos médicos, na minha visão, é a maioria que querem fazer um bom trabalho, que quer divulgar esse trabalho, ficavam prejudicados. E aí, graças a essa que vai começar a vigorar agora em 2024, houve esse afrouxamento, essa flexibilidade do médico poder publicar. Então, ele pode publicar. Eu gosto mais de chamar de atualização, né? Tem essa, assim, é você, como você falou, você se adequar ao momento, né? Exatamente. Então, assim, o médico, ele antes não podia postar foto do paciente, somente quando era relacionado a conteúdo educativo em palestras, seminários, cursos, essas coisas. Hoje, na rede social, ele pode fazer isso. Lógico que tem que preservar a identidade do paciente, a intimidade do paciente. O paciente precisa autorizar essa publicação da foto, né? Antes em termo de consentimento, não né? Não podia publicar preço de consulta, que para mim isso aí é uma das coisas mais absurdas. Você fala, está produzindo um conteúdo e não pode falar o quanto custa, que é a primeira dúvida que a maioria das pessoas tem, né? Hoje você pode fazer a propaganda, que é o ato de você pagar para que o seu conteúdo apareça. Aí tem algumas regrinhas que precisam ser cumpridas, colocar o nome, o CRM e tudo mais. E sempre também a questão ética respeitar a questão ética da área, né? Hoje, com o marketing, né, vamos dizer assim, existe um termo chamado marketing de conteúdo, que é você ensinar para o seu público o que você faz. Isso ainda é proibido. Você não pode ensinar o procedimento médico para o público, mas você pode tratá-lo como um paciente. E para mim, sempre que eu dou uma consultoria, que eu atendo um médico, eu sempre falo para ele o seguinte, olha, o melhor caminho sempre vai ser o conteúdo educativo. Deixa eu te perguntar. Que você vai mostrar para o seu paciente o porquê dele estar naquela situação e como você vai ajudar ele a resolver isso. Então, por exemplo, agora me surgiu aqui uma dúvida. Você trabalha lá na Sociedade Goiana de Pneumologia, você está inteirado do exame que é a espirometria, né? Inclusive, a gente fez um curso para os acadêmicos, você participou lá a manhã toda, foi bem legal, né? Por exemplo, eu posso colocar, claro, que consentido, um paciente fazendo uma espirometria, filmar ele fazendo uma espirometria, ou se eu quiser só explicar para o meu público o que é uma espirometria, eu pedir para alguém que não seja paciente, né, que realize uma espirometria ali, eu vou filmar esse procedimento e aí eu explico, se você é uma pessoa que é fumante ou já foi fumante, que tem uma carga tabágica ou que tem algum sintoma como falta de ar, tosse, você precisa fazer esse exame pouco conhecido, eu posso fazer isso hoje em dia? Pode, como a gente havia falado, né, com o consentimento do paciente. Você pede para ele assinar um termo e você pode fazer isso de várias formas, né?
muitos médicos eles ficam restritos a mostrar o conteúdo, vamos dizer assim, somente de um formato. Vamos explorar, igual a senhora deu vários exemplos da mesma situação que podem ser explorados. Às vezes, mostrar o exame é importante para você explicar para o paciente, porque qual que é a dúvida do paciente? Olha, eu vou fazer um exame de espirometria, um exemplo. Como que funciona esse exame? Será que dói? Será que eu vou sofrer? Eu vou cansar? Eu vou suar? Então, ensinar isso, explicar isso para o seu paciente pode é válido. Eu já tive paciente, por exemplo, que falou, não posso fazer esse exame não. Eu falei, por quê? Não, porque eu tenho uma dor no joelho. Não, pode ficar tranquilo. Aí eu falei, não, é sentado. Aí a pessoa, mas não é na esteira? Eu falei, não, esse não. Entendi. Então assim, às vezes, se você consegue divulgar, a gente tem a ferramenta, né? Exatamente. A internet, é lógico, eu ainda vejo como realmente é um universo paralelo, né? Vamos dizer assim. É esse nosso mundo real, né? Esse mundo virtual. Ele tem, igual você disse, né? Do mesmo jeito que aqui no mundo real a gente tem o bem e o mal, e onde o bem não atua ou não age, o mal prevalece, a internet é a mesma coisa. Né? Então, eu acho que nós médicos, quando a gente, né, a nossa área, nosso ramo, nosso negócio é a saúde. Né? Então, o quanto que a gente tiver de condições de repente, esclarecer um tópico, né? A gente volta e meia recebe pedidos, né, lá na Sociedade de Pneumologia, da imprensa, falando assim, doutora, a gente precisa que você fale, o último que eu achei mais esdrúxulo, a jornalista ligou, eu preciso que a senhora dê um depoimento sobre os malefícios de fumar cotonete. Eu falei, o quê? Existe isso. Aí eu falei assim, peraí, eu fui lá na internet, fui lá fumar cotonete para entender do que ela estava falando. Porque a princípio eu não tinha ouvido falar disso, eu pensei assim, gente, o que é isso? E realmente, né, as crianças, né, criança ali de 9, 10 anos, estava com essa mania, né, de tirar o algodão de uma ponta do cotonete e acender o algodão na outra ponta e tal. E volta e meia, né, tem essas coisas. O cara deu um depoimento sobre a questão de pôr uma cebola debaixo do travesseiro, descascada para doenças respiratórias. Então, volta e meia surgem esses assuntos, assim, meio do momento, assim, né? E a gente pode usar a nossa rede para antecipar. A gente recebe também muito pedido da imprensa sobre, aqui em Goiás, né, esse clima muito seco, então os malefícios da baixa umidade relativa do ar, o malefício das queimadas, da poluição e tal, e são assuntos assim que a gente pode estar esclarecendo. Então, por que eu não vou esclarecer? Você falou, né, esse nome às vezes pode soar um pouco prepotente, né, mas assim, eu sou uma autoridade no meu assunto, você é uma autoridade no seu. Então, é melhor a gente estar esclarecendo do que, de repente, o mal está lá na rede social, sem ter o que fazer, e resolve falar, né, coisas que não são verdades, ou que são até, na verdade, perigosas, né? Isso é muito importante, porque, assim, como eu havia falado, a internet deu voz para todas as pessoas, né? E vai ter pessoas que vão falar mentira, vai falar conteúdo que, como a senhora falou, é até perigoso. E o médico, ele pode utilizar também da rede social para desmentir isso. Então, assim, um caso que ocorreu, que a gente publicou, que foi um conteúdo que deu até a questão deu bastante visualização no nosso público, no nosso perfil, foi a questão da ozonioterapia. Então, assim, eram médicos que estavam falando sobre aquilo, defendendo aquilo, e a sociedade brasileira se contrapondo a isso, e a gente publicou e teve bastante visualização também. Então, assim, como a senhora falou, eu achei perfeita essa fala, que onde o bem se omite ou não atua, o mal ele vai prevalecer. Então, se a gente vem com um conteúdo sério, falando a verdade, mostrando provas, né, vamos dizer assim, estudos científicos, o bem ele vai prevalecer, a informação boa, o bom conteúdo ele vai prevalecer. Então, lembrando que se quem está vendo a gente aí quiser ter um bom conteúdo, principalmente na área respiratória,
é @sgpt.org.br, né? SGPT de Sociedade Goiana de Pneumologia e Fisiologia.org.br. Algo também que mudou minha visão, Cássio, nos últimos anos, quando a gente estava ali engatinhando em redes sociais, enquanto sociedade, e agora eu já estou pensando isso pessoalmente, enquanto profissional, e muitos médicos já estão na minha frente, já estão fazendo isso, a gente achava que, cria o conteúdo, posta e está tudo bem, e aí quando vem alguém, um profissional da área, como você, e traz ali coisas que a gente até acha que no começo a gente acha que é frescura, né? Né? Quando você fala, olha, tem que ter uma paleta de cor, tem que ter, né, esse visual não tá legal, não pode postar nada sem passar pela nossa produção, porque pode ficar destoante e tal. E eu achava assim, esse negócio tá muito... é muita coisa. É muita coisa. E hoje eu acho fundamental, assim, eu vou dar um exemplo, tomara que ele não esteja assistindo, mas também não vou citar, não vou dar nome aos bois, não. Eu tenho um amigo que ele tem um bar, um restaurante, bar de peixes maravilhoso. E aí, ele não é conhecido aqui na cidade ainda, e aí eu queria indicar ele para umas pessoas. E aí, na hora, eu falei, não, peraí, que eu vou pegar o endereço aqui no Instagram dele. Na hora que eu vi o Instagram dele, eu mandei mensagem, falei, pelo amor de Deus, contrata uma pessoa urgente, porque o seu Instagram não dá para mostrar para ninguém, porque se eu fizer a propaganda da forma que eu estou contando, como é o seu ambiente, a qualidade da sua comida, os seus peixes que estão lá nos tanques vivos, a gente vai lá, pega o peixe vivo e faz e tal, e eu conto, e eu mostro o seu Instagram, a pessoa vai falar assim, não é isso, o que a Fernanda está falando não é o que está sendo mostrado, né? Então eu acho que hoje em dia não é só o cuidado com o conteúdo que você vai colocar. Cuidado que eu falo igual você falou, né? Eu saber com quem que eu quero me comunicar, quem que é o meu público, de que forma que eu quero fazer isso, né? E tem as pessoas também que são perfis diferentes, né? Eu me considero mais extrovertida, mais comunicativa. Tem aquele médico que é mais reservado, né? Que não quer que ninguém veja o que ele faz, além das portas ali do seu ambiente de trabalho. Claro, cada um vai ter o seu, vamos dizer assim, a sua linha de produção, né? A sua forma de se comunicar como ele quer. Mas eu vou dar essa dica, gente. Não façam isso de forma, vamos dizer assim, amadora. Eu tenho feito, e quando eu passo o meu feed ali do Instagram, eu falo, gente, esse negócio tá muito bagunçado não que o conteúdo tá ruim e tal, mas eu digo assim, o visual, né, é tão bonito quando você corre um feed de um perfil e vê aquela coisa, assim, vou dar o exemplo de novo nosso, sgpt.org.br, como é agradável você ver que tem ali uma uniformidade, né? Então, eu costumo dizer que o Instagram, principalmente, né, ele virou o cartão de visita de qualquer negócio, né? Antes você se apresentava, você ia lá, levava um portfólio, né, em alguns casos, e o Instagram, ele veio e substituiu isso. Total. É a primeira pergunta que qualquer pessoa faz, qual que é o seu Instagram? Exatamente. Você recomenda um lugar, a pessoa fala assim, qual que é o Instagram desse lugar? Eu faço isso. Exatamente. Quando eu tô fora, principalmente de Goiânia, né, a pessoa me indica um restaurante, por exemplo, onde eu me indico um restaurante de São Paulo. Exatamente. Primeira coisa que eu faço é ir no Instagram do restaurante. E aí, o que eu costumo dizer? Não basta ser bom, você tem que parecer ser bom. E isso faz toda a diferença, porque tem mostrar, né? Exatamente. Tem que mostrar. Tem muitos profissionais que ele fala assim, eu não preciso disso porque eu sou bom. O meu atendimento é bom em qualquer área. Eu tenho várias especializações, pós-doutorado, mas as pessoas precisam saber disso. Só que, para ela saber disso, como a senhora mesmo citou, não é de forma amadora. Até porque existe um padrão comportamental. As pessoas, primeiro, elas são atraídas visualmente. Né? Tem aquele ditado, né? A primeira impressão é que fica. Né? Então, e é verdade, né? Na mídia é verdade. E as redes sociais, elas reforçaram muito esse comportamento.
Como eu falei, a questão das influenciadoras, que para mim foi o principal combustível ali. Quando você entra num perfil de um influenciador, é só foto bonita, restaurante, pratos, a foto bem elaborada, e isso foi se replicando. Então não basta você ser bom, você tem que parecer que é bom, você tem que mostrar isso. E para mostrar isso, você precisa cumprir alguns critérios. Criar uma identidade, né? Marketing, exatamente. Importantíssimo, né? Você tem um passo a passo a ser cumprido. Existe uma jornada, né, do cliente, no caso, jornada do paciente. E isso é padrão. A primeira coisa, você atrai esse cliente. E a maneira de você atrair isso é visualmente, é um conteúdo que não basta ter qualidade. Antes, no começo das redes sociais, você podia postar ali com baixa iluminação, com áudio ruim, porque era uma novidade, mas agora o nível já está um pouco mais elevado. O exemplo é aqui onde a gente está hoje, né? Exatamente. Mais uma vez agradecer o pessoal da Associação Médica de Goiás, a Edna, o Maurício. Você vê, ó, a preocupação é tanta que a própria Associação Médica de Goiás viu a necessidade de ter uma instalação como essa aqui, né? O pessoal está vendo só esse fundo que a gente está aqui, mas aqui atrás da câmera tem toda uma estrutura com equipamentos de última geração, um ambiente agradabilíssimo e tal, vendo a necessidade de que a gente não pode ser amador na hora de fazer o que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Assim, não é permitido, mas vamos dizer assim, né? Virou um critério. E me veio outra pergunta, você vai me falar se você se sentir à vontade. Quanto que isso custa para o médico, assim? Vamos supor, eu sou médica, eu tenho lá meu Instagram, eu tô achando que ele tá muito feio. Feio que eu digo assim, ele não tá uniforme, eu não criei uma identidade. Ele tá assim, a mesma hora que eu posto o restaurante que eu estava ontem à noite, hoje eu vou falar de tabagista e tal, mas mesmo assim tem que ter uma uniformidade. E às vezes eu penso que talvez seja uma dúvida, surgiu essa dúvida em mim agora, o médico fala assim, não, mas a Fernanda está falando uma coisa dessa, eu saí da faculdade, eu vou fazer isso, isso vai me custar quanto? Assim, o que cabe? Assim, cabe no orçamento? Volta aquela máximo, né? Para toda pergunta de marketing, a resposta depende. Mas eu vou dar um passo a passo aqui, de maneira geral, para qualquer profissional da área da saúde, médico, que queira começar a se divulgar, que quer aparecer nas redes sociais. Primeiro passo, você tem que pensar o seguinte, ou tudo vai ter um custo, ou vai custar o seu tempo, ou vai custar o seu dinheiro. Dinheiro também. Se você for fazer isso, Cássio, não, sou recém-formado, não tenho uma vasta quantidade de clientes, minha agenda não é tão lotada, eu tenho uma certa disponibilidade para fazer isso. É claro que é uma nova área, você saiu de uma área e está embarcando em outra, na área da comunicação e marketing. Você precisa cumprir algumas características. Uma delas é estudar um pouco sobre fotografia, aprender a tirar boas fotos, né, a se fotografar, um equipamento mínimo viável, né, um bom celular com uma boa câmera, com que o áudio seja não tenha ruído, né, que seja bem audível, né. A questão da iluminação, a maioria das pessoas, na hora de se divulgar, na hora de gravar um vídeo, peca muito na iluminação. Às vezes utiliza a iluminação do próprio teto, aí fica com aquela sombra no rosto, que dá um aspecto mais dark, vamos dizer assim, meio de filme de terror, né? Aquela iluminação que vem de cima de baixo e tal. Então, assim, pensar nesses pequenos atributos já vai te ajudar a se comunicar. Na hora de fazer um vídeo, faça um roteirozinho, leia esse roteiro, treine bastante em frente à câmera. Isso já vai te dar um norte para você começar. É sempre importante você, na sua bio, né, do Instagram, por exemplo, colocar o seu nome, a sua especialidade, o local que você atende, no caso, a especialidade, o local que você atende, um telefone para contato, responder direct e comentário. Muitos profissionais pecam porque o cliente manda mensagem e ele sai. Fica ali no vácuo. Então, o seu paciente, ele quer aquela atenção. Então, mesmo uma vez por dia, vai lá no seu direct, dê uma olhada, responda todos os comentários. O Instagram, ele mede isso. Ele mede se você está engajando com o seu perfil ou não. Não basta você ir lá postar e sair. Responder comentário, responder direct é importante.
aparecer nos stories, a questão dessa comunicação mais pessoal que eu falei, abre uma caixinha de pergunta, responde seu paciente com vídeo, ou até com um texto mesmo, né? Se você tem dificuldade de aparecer, faz um texto ali respondendo ele com a forma mais, vamos dizer assim, fácil possível, né? Você não precisa, o erro que eu falei, você não está falando com o seu colega de trabalho, você está falando com um paciente que não sabe nada sobre medicina. Então, cumprir esses critérios iniciais já vai te dar um início ali, vai te ajudar a começar nas redes sociais. A questão da identidade visual, de você ter uma marca, de você ter um logotipo, isso pode ser deixado mais para frente, porque isso já vai te consumir um recurso, um dinheiro, e tem vários, e aí, por isso que eu falei que depende, porque vai ter profissional, por exemplo, que vai te cobrar, sei lá, 100, 50 reais por um logotipo, e tem empresa que cobra 90, 100 mil reais para criar uma identidade visual. Isso existe. Então, isso varia muito. O mercado ele é muito dinâmico, o setor, né, ele é muito dinâmico da parte de comunicação e publicidade. Mas eu sempre recomendo que você invista mais em fotografia do que numa identidade visual. Por quê? As pessoas gostam de ver você, gostam de foto, gostam de gente. Pessoas compram de pessoas e não de logotipos, como diz o ditado. Principalmente se você é uma marca pessoal. Cássio, montei uma clínica, aí sim dá para se pensar numa paleta, numa identidade visual, num processo de comunicação mais completo. Cássio, ok, entendi, só que eu não tenho condições de produzir conteúdo, eu não tenho tempo. E aí você vai precisar de desbancar um recurso financeiro. E aí, como eu falei, o setor ele é muito dinâmico, você vai achar profissionais que cobram aí R$ 500 por mês para fazer todo um serviço de publicação, produção de conteúdo, e vão ter agências, vai ter agências que vai cobrar, agência que vai cobrar R$ 5.000 por mês para você fazer um serviço de assessoria e divulgação. Então, assim, o aspecto ele é amplo. O que eu recomendo? Mesmo que você vai fazer sozinho ou com a ajuda de um profissional, procura um profissional que entenda, que pelo menos te dê um direcionamento. Tem colegas que são mais, né, colegas que eu faço, na verdade, pessoas, né, eu vejo isso lá na nossa especialidade, principalmente o pessoal mais novo, né, mais jovem, que já nasceu ali com o celular, né, nessa área, nesse momento. Que tem mais, não sei se é talento ou facilidade, né, em fazer, né, eu vejo alguns colegas que produzem sem nenhuma ajuda, assim, eles mesmos, coisas ótimas, né, conteúdos a gente até às vezes reposta, né, na Sociedade Goiana lá de Pneumologia, eu mostro para você, falo, olha que bacana que esse colega fez, coloca lá, ele já autorizou, e eles fazem sozinho. E tem quem tem mais dificuldade, né, também, exatamente. Tem isso, né, o que você acha que é a frequência, por exemplo, eu estou dando sempre o meu exemplo, para não usar mais ninguém, só eu mesmo. Vamos supor que eu queira usar a minha rede social para esse fim mesmo, de divulgar o meu trabalho, né? A minha profissão, a minha especialidade, eu quero aumentar a clientela do meu consultório, vamos supor. Com que frequência, se há alguma regra para isso, eu devo postar numa rede social, vou falar o Instagram, que é vamos dizer assim, a mais utilizada ainda, né? Com que frequência, assim, que a doutora Fernanda tem que aparecer ali no Instagram? Então, não existe nenhuma regra, vamos dizer assim, imposta pela própria plataforma em relação à frequência. Mas, o que eu costumo recomendar? As pessoas elas estão com uma dinâmica totalmente diferente da que era um tempo atrás. Elas estão mais imediatistas. O conteúdo antes você publicava, ele durava muito tempo. Cada rede social tem uma peculiaridade, né? E cada caso é um caso. Vai ter médico que às vezes a qualidade do conteúdo é tão grande que ele posta uma vez ou outra, né? Vai ter profissional que a qualidade do conteúdo dele é tão grande e gera uma visualização tão enorme que ele acaba que uma publicação por semana, vamos dizer assim, é o suficiente. Mas é importante pensar o seguinte, o Instagram ele quer que você esteja na plataforma.
Isso foi até recentemente atualizado o algoritmo. Antes, o Instagram ele contava somente o engajamento do seu público com você. Hoje, ele conta com o seu engajamento também. Então, tem o engajamento ativo, que é o que você faz, e tem um engajamento passivo, que é o engajamento que você recebe do seu público. Qual que é a diferença dos dois? O engajamento ativo é o que você faz, fazer publicações com uma certa frequência, utilizar os stories, que é uma ferramenta que o Instagram gosta, né? Os stories têm umas táticas aí de postar com certa frequência, 3 vezes, por exemplo, 3 vezes ao dia, só que não postar as 3 publicações ao mesmo tempo, porque o objetivo é você ir para o primeiro lugar. E aí as pessoas precisam interagir com o seu story para que ele seja relevante. Então, o ativo, né, o engajamento ativo é você fazer a publicação, você responder os comentários, como eu tinha falado anteriormente, responder direct, e também você usar a plataforma. Por quê? O Instagram está percebendo que você está utilizando ele só vem a nós, né? E o engajamento passivo, que é aquele que você recebe, é o que o seu público faz com você. Ele manda comentário, reage às suas publicações. Reagir é curtir, comentar, compartilhar, salvar, isso é uma reação. E também te mandar mensagens via direct. O Instagram está analisando tudo isso. Então, o que é mais importante? É mais importante você ser ativo dentro da plataforma do que postar exacerbadamente, por exemplo. Até porque, entendi. se você posta exacerbadamente sem um conteúdo muito profundo ou sem que não traga relevância, o seu engajamento vai cair, porque o Instagram quer que ele faz como que funciona. Voltando aqui. Você faz uma publicação. Você tem lá 1.000 seguidores. O Instagram não vai mostrar a sua publicação para os 1.000 seguidores. Muita gente fala, mas o algoritmo, a culpa não é do algoritmo. O algoritmo ele é muito inteligente, ele vai saber o seguinte, eu quero que esse conteúdo seja bom para mim, para minha empresa, o Instagram, né? Então eu vou mostrar isso para uma parcela do seu público. Então ele mostra ali, vamos supor, para 10% das pessoas. E ele vai ver se esse conteúdo que você postou, ele teve um engajamento desses 10%. Esses 10% gostou, então eu vou mostrar para mais pessoas. E aí é onde o seu conteúdo tem o famoso viralizar. Que é quando ele vai mostrando, isso vai sendo compartilhado, que é uma métrica muito importante, é o compartilhamento, né? Quando você cria um conteúdo que ele tem muito compartilhamento, quer dizer que as pessoas gostaram tanto desse conteúdo que elas indicaram. Então a rede social é isso, é o marketing boca a boca, assim, no seu nível mais potencializado. Então, voltando lá à questão da frequência, o que eu mais recomendo? Se você tem condição de fazer um post por semana, faça um post por semana, porém, se dedique a esse post. Faça uma arte com a boa qualidade, ou tire uma fotografia, ou procure uma imagem com uma boa qualidade, escreva um texto com boa qualidade. Se você é uma pessoa tem perfis que são muito ativos nos stories, por exemplo. Às vezes ele posta pouco ali no feed, mas ele está tão engajado ali nos stories, respondendo caixinha de pergunta e fazendo publicações, que o Instagram, ele movimenta esse perfil, mas é porque o engajamento dele está nos stories. Então, é importante o médico também ele identificar aonde ele tem mais facilidade. Eu gosto mais de gravar vídeo, então o Reels pode ser uma boa alternativa para você. Só que a questão da constância que é o importante. Mesmo que você só tenha condições de postar uma vez por semana, mas se programe para postar no mesmo horário, no mesmo dia, uma vez por semana. Tenho condições de postar 3 vezes por semana, no mesmo horário, nos mesmos dias, e 3 vezes por semana, porque essa constância ela também é muito importante. Uma vez eu estava conversando com um pessoal, umas jovens, assim, na casa dos 15 anos, e elas falaram assim, não, a gente tem que postar domingo, 7 horas da noite. O que vocês estão falando? Não, tia, é quando todo mundo olha. Isso é só para essa faixa etária ou domingo, 7 horas da noite é uma hora de dia legal? Quando você cria, por exemplo, uma conta, o Instagram ele vai te oferecer 3 opções de conta. Uma conta pessoal, uma conta para negócios físicos, por exemplo, e uma conta uma conta empresarial, vamos dizer assim, uma conta de criador de conteúdo.
nessas duas últimas opções, tanto na opção de criador de conteúdo quanto na conta empresarial, ele vai te dar algumas ferramentas que vai te possibilitar identificar o seu público, o horário que você posta. Então, essa ferramenta lá, você consegue ver, por exemplo, qual é o melhor horário, qual é o horário que o seu público está mais concentrado dentro do Instagram. Então, você entra nessa ferramenta, isso vai variar, porque cada público tem um comportamento diferente. Tem pessoas que, mais de regra geral, os melhores horários são 9 horas, meio-dia ou entre 18 e 19 horas. Eu acredito que é um comportamento meio brasileiro, assim, a hora que acorda, aí logo depois vem a hora do almoço ali que você não está trabalhando, e aí o horário que você está saindo do serviço. De regra geral... E às vezes você está no transporte, ou coletivo, né? ou por aplicativo, né? Isso. Hoje em dia é assim, né? Isso. Você tá esses dias eu falei isso para minha filha, não é que ela não esteja, não nos assista, mas assim, entrar no carro de aplicativo, no táxi, pega o celular, eu falo assim, mas desse jeito você não aprende a rua, não aprende o caminho, você porque não vê mais nada. Você não vê mais nada, né? Exatamente. Então, esse comportamento, ele tem essa variação, mas tem um padrão, vamos dizer assim. O que é mais importante? Você identificar o seu público também. Cada pessoa analisar o seu público caso a caso. Por quê? Se você, por exemplo, eu sou médico, eu sou pediatra, por exemplo, o pediatra, o público dele não é a criança, é a mãe da criança, né? E aí você vai postar um horário que, às vezes, esse horário ele não é padrão para ninguém. Mas para você ele funciona. Porque, às vezes, o comportamento da mãe é diferente do comportamento do restante, né, das pessoas. Às vezes a mãe ela tem um horário ali específico, talvez, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 3 horas da tarde. É o horário que a criança está dormindo, né? Aí ela tem um horário ali ela tem um descanso naquele horário, ela vai olhar o celular. Então, para isso acontecer, você precisa testar. Os primeiros meses, e isso é uma outra questão muito crucial na hora de você entrar no Instagram, você fazer não esperar resultados imediatos. Né? Marketing não é uma ciência exata. Cada caso é um caso, ele tem que ser estudado. E aprendendo com os erros, errando e acertando. Vai testando. Posta um dia tal hora, outro dia tal hora, outro dia tal hora. Vê qual que deu mais engajamento. Esse dia que eu postei. E talvez também não tem só a questão do horário. Tudo influencia. O tamanho da imagem, o tamanho do texto, o texto que você escreve, né, que ficou famoso copywriter, né, que é a redação publicitária. Ela influencia muito o título que você coloca na sua publicação, a foto, a qualidade da foto. Então, tudo isso influencia. Tem conteúdo, o último conteúdo que a gente postou que viralizou foi aquele videozinho da Rafaela, o nome da Rafaela Tuma. A gente postou e eu até fiquei triste, porque no primeiro momento que a gente fez a publicação, a gente tem um pico de curtidas ali no primeiro momento, depois cai em um padrão. E nesse primeiro momento, ele não teve visualização curtida nenhuma. Passado no outro dia, ele teve muito compartilhamento. E aí ele atingiu muitas pessoas, né? Foi o nosso maior alcance, foi mais de 20 mil pessoas visualizaram o vídeo. Então, assim, foi um comportamento atípico, porque o compartilhamento começou a surgir no outro dia depois da postagem, e aí por causa do compartilhamento ele foi viralizando. Então, assim, cada caso é um caso. E você recomenda que o colega médico que está enveredando, né, acha importante? Eu, cada dia que passa, eu tenho achado mais importante, até por causa disso, né, dessa questão da gente também ser um serviço de utilidade pública, né? A gente está falando de marketing, mas não é só porque eu quero aumentar, vamos dizer assim, o meu trabalho, mas eu também sinto, né, acho que a gente da saúde tem a gente tem que prestar esse serviço de utilidade pública, igual você falou, né, levar a informação correta, ética e tal. E aí,
a pessoa tá enveredando nisso daí e tal, e aí ela começa a identificar essas coisas, né, do compartilhamento e tal. Mas aí eu pessoalmente eu tenho um colega que faz isso, ele não é de Goiânia, assim, tudo que ele posta mais no LinkedIn, que é até uma coisa que a gente não falou ainda, tudo que ele posta, ele também manda pelo WhatsApp, sabe? Quando você compartilha aquele Instagram via WhatsApp, né? Com seus colegas e tal. É uma boa tática? Ou você acha que isso aí também meio que cansa É porque, assim, o que eu penso? Eu costumo usar a metáfora o seguinte, cada rede social, ela é um evento diferente. E para cada evento que você vai, você precisa ter uma roupagem diferente. A doutora Fernanda, ela é a mesma pessoa. Só que ela vai no casamento, ela usa um traje. Quando ela vai na praia, ela usa um outro traje. Seria meio coerente a doutora Fernanda de vestido social numa praia e de biquíni ou maiô num casamento. Né? É até estranho. Porque cada rede social ela tem a sua peculiaridade. Então, se você, por exemplo, está no LinkedIn, ele criou-se essa peculiaridade de ser uma rede social voltada para negócios. A maioria das pessoas estão lá para consumir conteúdo relacionado a negócios ou questão de vaga de emprego, em conteúdo mais, vamos dizer assim, corporativo. Para o médico, ele é praticamente um currículo, né? O LinkedIn ele é um currículo digital, vamos dizer assim. Então, se você está lá no LinkedIn, se você postar talvez um conteúdo mais cômico, mais extrovertido, talvez ele não dê essa relevância para o seu conteúdo, porque a pessoa mas o que eu te pergunto é assim, né? Eu entendi, desculpa te interromper, mas o que eu estou te falando é assim, por exemplo, postei lá no LinkedIn, né, algo que cabe ali no LinkedIn, sim, né, sim. Que é um evento, um artigo científico. Eu achei que você estava falando de repostar o mesmo conteúdo. Não, aí eu estou falando assim, aí eu pego aquela minha postagem e aí eu mando pelo WhatsApp para os meus amigos, super entendeu? Eu entendo que quem faz isso quer bombar lá, né? Vamos dizer assim, a sua publicação. Quando você está começando, existe o Family Friends, que a gente fala, que é quem vai te ajudar são os amigos e os familiares. Vamos dizer assim, você está começando agora. Você se formou, às vezes montou ali sua clínica, ou alugou um espaço, está construindo a sua marca pessoal, vamos dizer assim. Você tem lá só alguns amigos na sua rede social. Né? Você vai aproveitar dessa rede social porque são esses amigos que vão te ajudar no começo. Então, você produzir um conteúdo e falar para o seu amiguinho, olha, fulano, acabei de fazer essa publicação lá na rede social XYZ. Visualiza lá, né? Ajuda lá. Curte. Gente, isso pode parecer humilhante, pode parecer que você está pedindo favor, mas é importante porque você não vai crescer assim do nada, seu conteúdo não vai viralizar assim do nada, sua rede social não vai... Porque também essa questão de quantidade de seguidores e curtida é a métrica de vaidade que a gente chama, né? Então, assim, mas ela é importante. Ela não pode ser negligenciada. E quem vai te ajudar no começo são exatamente as pessoas que você tem mais intimidade. Então, é claro que você não vai ficar aquela pessoa chata, inconveniente, falou, curte aí, posta aí, você não curtiu minha publicação, ficar cobrando a pessoa. Depende do grau de intimidade também, né? Mas é importante que essas pessoas te ajudem. Então, fez uma publicação no Instagram, no LinkedIn, por exemplo, copia o link, manda para o seu amigo, manda para o grupo da família. Manda para o grupo da família, fala, olha pessoal, esse conteúdo que eu postei, dá uma força lá, e isso vai te ajudar no começo, porque igual eu falei, o Instagram ele vai medir ali, e isso tem que ser feito praticamente de imediato, porque essas primeiras horas da publicação, a primeira hora, inclusive, ela é muito crucial para o desempenho da publicação. Então, se você posta e sai e abandona lá, esse conteúdo ele não vai ter um engajamento esperado. Então, você faz a publicação, já compartilha, né, nos stories, manda o link para o grupo da família e responda os comentários. Porque tem isso também, a pessoa vai lá, pede para comentar e ela não responde comentário, não adianta. Né? É isso mesmo.
Deixa eu ver aqui, me fugiu aqui a memória agora, uma pergunta que eu ia te fazer. Mas, assim, eu acho que a mensagem que a gente quer deixar, né, assim, com esse nosso bate-papo, é tentar, né, esclarecer. Eu acho que você esclareceu muita dúvida, pelo menos para mim foi muito bom. Ai, bate aqui no... esclarecer muita dúvida, né, desmistificar isso, né, eu acho que a classe médica, é o que eu te falei, a gente sofre muito também, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente precisa divulgar o nosso trabalho, o nosso negócio, a gente também tem receio de que isso seja mal interpretado ou mal visto, né? Aquilo que eu te falei, sabe? Do paciente fala assim, mas o doutor está viajando? Se eu puder deixar um recado para o médico que quer aparecer na rede social, evite correr atrás de opinião das pessoas, porque às vezes a pessoa ela não está nem querendo te prejudicar, às vezes ela quer realmente, filma de tal jeito, você está muito sério, mas isso vai acabar te gerando um bloqueio. Então, faça o arroz com feijão bem feito, tenha uma constância e não tenha medo, vamos dizer assim. Isso já virou comum às pessoas. E saiba que se você não fizer, o seu coleguinha, o concorrente, ele vai fazer. E ele vai pegar o seu paciente. Se você tem uma clínica, e é isso que o médico precisa entender quando você tem um negócio. Seu negócio, a partir do momento, isso não é ensinado, né? Mas você abrir uma clínica, se o seu coleguinha abrir uma outra clínica, ele vai ser o seu concorrente. Vocês eram amigos na faculdade. Mas o seu cliente... o público ele é limitado, vamos dizer assim, não tem público para todo mundo. Ele vai escolher. Tem o fulaninho aqui que faz publicação na rede social e eu vejo o Instagram dele e ele me dá conteúdo. Tem um outro aqui que eu recebi uma indicação, mas eu não sei nada da vida dele. A intenção é que eu um exemplo no outro. Exato. E uma coisa assim, quando a gente fala muito disso, né, que os bons, a gente tem que agir, né, para o mal não prevalecer, vamos falar isso de novo. A gente viu isso muito na Covid, né? Sim. Na Covid teve, infelizmente, muitas pessoas, inclusive profissionais de saúde, que viralizaram, vamos dizer assim, né, se tornaram até famosos, né, por conta das redes sociais, e muitas das vezes dando informações, tudo bem, a gente sabe que a Covid, principalmente ali nos seus primeiros meses, era um mistério para todos nós, né? Até hoje não existem verdades absolutas ainda, na medicina não há, né? Não é verdade para nada. Mas hoje a gente já sabe muita coisa, a gente aprendeu muito errando e acertando, a gente aprendeu muito assim, eu costumo falar, falavam isso na Covid, e era essa sensação mesmo, era como a gente estava aprendendo a dirigir com o carro andando. Né, com o carro ligado, a gente sentado no volante, sem saber dirigir. Vocês foram colocados no carro. Colocaram ali no carro em movimento, assim, dirige. Em alta velocidade. E algo que você não sabia dirigir, né? Então, a gente foi colocado ali, e aí, infelizmente, muita gente, mesmo havendo a evidência científica de que aquela informação estava incorreta, a pessoa viralizou fazendo um desserviço. Sim. Né? Então, assim, eu acho que o maior exemplo foi esse. E eu comentei isso algumas vezes com uma percepção minha. Eu falei, mas claro, a pessoa está lá empenhada em fazer isso e nós que estamos aqui, estamos detendo mais informação correta, estamos realmente vivenciando, nós estamos lidando, estamos dirigindo esse carro em movimento sem saber dirigir. E estamos aprendendo, e estamos observando, e com a nossa observação clínica, e com o que estava sendo publicado pela comunidade científica e tal. Se a gente não for mostrar o certo... Aí chegou um certo momento que teve um pessoal que me falou, e eu tive essa sensação também, a gente ficou um pouco com preguiça, sabe? Não é preguiça, a gente ficou cansado. Porque assim, era difícil, a gente estava exausto do trabalho, e aí você viu uma publicação assim, absolutamente errada a respeito da Covid, e aí você tinha vontade de ir lá e comentar naquela publicação que não era assim, e aí você recebia ganhava os haters, né, e tal, e assim, foi cansativo, mas a Covid foi um caso à parte, né, foi um caso à parte, mas assim, muita gente se fez na vida, vamos dizer assim, né? Enquanto profissional de saúde, foi considerado assim, pessoas que, até médicos de especialidades absolutamente
diferentes, assim, que não lidavam com a Covid. Eu vi médico viralizar na internet que nunca atendeu um paciente com Covid. Sabe? Ele não teve vivência nenhuma e começou a transmitir e viralizar. Então, eu acho assim, a gente, igual, eu vou voltar naquele exemplo, sabe? Se você tem mais de 50 anos, você se comunicava com o resto das pessoas via carta, via ligação por um telefone fixo. Sim. E tal. E hoje em dia, essa comunicação mudou, né? Sim. A gente precisa, né? E eu acho que é muito importante a gente ter a dica de quem é o especialista dessa área, né? E isso que a senhora falou é muito interessante, porque a Covid, ela praticamente revolucionou, ela acelerou essa parte. O médico, ele, uma hora ou outra, ele teria que ir para a rede social, para a internet, vamos dizer assim. E aí veio a Covid e falou assim, você precisa ir praticamente agora. Porque aí entrou questão de telemedicina, entrou várias coisas que antes eram uma possibilidade e aí acabou virando, não, agora a gente necessita, né? Foi um caso de necessidade. Então, acabou também que você se viu numa situação que você precisava agir imediatamente. E aí você estava ali no trabalho, mas ao mesmo tempo você precisava transmitir informação, divulgar o seu consultório, o seu serviço, e você não conseguia gerenciar tudo isso ao mesmo tempo. Então, nesse caso, lembra da pergunta lá, quanto custa? Nessas horas, é importante você ter a assessoria, ter a ajuda de um profissional da área, de ter uma agência que cuida disso para você. Porque você vai estar ali nessa situação, é emergência, e agora eu preciso estar na rede social. E outra, a internet, ela tem uma vastidão enorme de soluções que pode facilitar a vida de médicos e a maioria não tem noção. Coisas simples, por exemplo, como o Google Meu Negócio, que é um lugar que você coloca lá a localização onde é o seu consultório, e aí você toda vez tem que ficar mandando o endereço, por exemplo, para o seu paciente. E aí, hoje veio o Google Meu Negócio, por exemplo, facilitou isso. Você vai lá, coloca foto da sua clínica, coloca o endereço, coloca o horário de atendimento, e a pessoa faz a pesquisa no Google e acha o seu negócio lá. Então, existem várias ferramentas, não é só o Instagram também, a gente tem que expandir esse horizonte, né? Porque a comunicação digital, ela é ampla, ela é vasta, e dá para a gente explorar várias coisas, e assim, é possível você ter sucesso no negócio sem o Instagram, mas utilizando a internet. O website, Google Meu Negócio, fazer anúncio no Google, são alternativas que você pode buscar, que vai te dar retorno e vai te ajudar a potencializar, a trazer clientes. E a gente tem que ficar muito atento, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo e com os colegas na época da Covid, que eu achei engraçado, assim, foi triste, mas na verdade hoje a gente dá risada. Alguém teve assim, a paciência de digitar o nome ali de uns 6, 8 pneumologistas, não lembro se eram só pneumos, fez uma listinha, tirou uma foto, e eu lembro que quem me mandou, isso foi colocado muito no Facebook, meu nome estava lá, nome de colegas meus, o título da mensagem é assim, segue a lista de pneumologias que fazem tratamento precoce da Covid. E aí meu nome tá... E aí, assim, por sorte, a gente não tinha tempo nenhum, né, naquela Covid de olhar alguma coisa. Alguém me mandou e falou assim, Fernando, você viu que seu nome tá nessa lista? Eu falei assim, o quê? Né? Então, você vê, às vezes, o seu nome vira uma fake news. Isso eu e você nem tomou conhecimento de tal coisa porque você não tá inserido. Não é porque você não tá na mídia que o seu nome não está, né? Exemplo. Porque a gente, eu via isso muito no Facebook, eu não tenho usado mais, mas assim, eu via muito meu nome, por exemplo, como indicação, em grupos de Facebook. Alguém indica um pneumologista, aí colocavam o meu nome lá e tal. Então, assim, você não quer mexer com mídia, mas de todo jeito você tem que estar atento ali, se o seu nome... Excelente. Né? Aquele negócio, né? Se você não caiu na boca de maus intencionados ali, né? Você tem que ficar atento até para isso, viu?
a questão dos malefícios da rede social é essa vulnerabilidade, a exposição, e às vezes que ela é incontrolável, né? Existem situações na vida da gente que ela é controlável. E a gente tem ali como fazer, tem o poder de reação. Mas existem situações que elas são incontroláveis. E às vezes a gente não tem nenhum poder de reação enquanto isso acontece, né? Essa questão da fake news, né? Eu não gosto muito dessa terminologia, porque acabou virando... É a mentira mesmo, né? O povo quer ficar ferulando. Mas, assim, uma mentira contada hoje na rede social e às vezes compartilhada por um grupo de pessoas ou uma pessoa muito influente, ela pode prejudicar a vida de qualquer médico, de qualquer profissional, de qualquer pessoa, na verdade. Então, é importante que você... Por isso que eu falo, se você está lá fazendo o seu trabalho de divulgação da verdade, fazendo o serviço do bem, né, que é o que a gente estava falando, você tem mais chance de se blindar contra isso. E não só se blindar, de mostrar que talvez aquilo onde o seu nome foi citado não é daquilo como, né? Como que você faz hoje, né? Você vai no Instagram, não é? Você me dá uma informação sobre uma pessoa, qualquer coisa, não sei o quê. Eu dou uma procuradinha ali no Instagram, vejo aquele perfil e falo, peraí, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Essa informação que me deram a respeito dessa pessoa não condiz com o que ela está, como ela se mostra aqui na mídia, né? E existe uma outra questão dentro da rede social, que é esse poder de grupo. Você transformar os seus seguidores em fãs. E aí, quando isso acontece, o seu próprio público vai lá te defender. Então, assim, não, a doutora Fernanda eu conheço, ela jamais faria isso, por exemplo. Isso já via acontecer várias e várias vezes quando algum influenciador ou outra pessoa, vamos dizer assim, foi vítima de alguma fake news ou de alguma injustiça, né? Tem o famoso cancelamento hoje, né? Que é o ato de um grupo de pessoas fazer um linchamento digital, vamos dizer assim, contra uma outra pessoa. Então, quando você faz um trabalho sério, ético, dentro da rede social, o seu próprio público, os seus fãs vão lá te defender também. Então, isso é muito interessante e é uma das vantagens que as redes sociais nos deu, né? A conversa tá boa, mas nós temos que trabalhar. Você lá na sua empresa, eu no meu consultório. Obrigada, Cássio, por ter aceitado esse convite da Sociedade Goiana de Pneumologia para a gente tentar, né, trazer um pouco de informação. É um assunto ainda desconhecido por muitos de nós, né, da classe médica, por N razões, a gente expôs algumas aqui, mas eu acho que é algo que é inevitável, né, se a gente, né, tem coisas assim, como o Conselho Federal de Medicina fez, atualizando normas que precisavam, né, já estava passando de hora de ser atualizadas, a gente recomenda, inclusive, que o médico se atualize em relação a isso, e que o uso da mídia seja sempre favorável para nós, né? Para levar a informação para os nossos pacientes, para as pessoas, né? Para o público, para as pessoas. Se eu detenho conhecimento numa área específica em que eu posso fornecer informação correta, por que eu não vou fazer isso, né? Exatamente. Né, da forma que você se sinta à vontade de fazê-lo, né? Tirar um pouco disso, né? Eu tenho muito colega assim, mais velho que acha que Instagram é só um lugar para você se divertir. Não. Tudo bem, o entretenimento, realmente, a gente procura... Eu procuro muito a rede social para dar risada, né? Porque tem cada vídeo maravilhoso, né? A Rafaela Tuma mesmo é maravilhoso, adoro os desenhos dela. Então, é claro que a gente busca o entretenimento, mas é a ferramenta antigamente, a ferramenta você tinha que publicar numa revista, num jornal, ou fazer uma propaganda na TV do seu negócio. Exatamente. Hoje não, hoje você consegue fazer isso a um custo baixíssimo. Muito mais baixo. Sem ou com assessoria, de preferência com, né? Eu vejo dessa forma. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, assim, só complementando isso que a senhora falou, a rede social, ela barateou demais o custo, né? O que a pessoa está na rede social? Ela está lá para se entreter, como a senhora mencionou, para se informar e para se relacionar. São o tripé da rede social, vamos dizer assim, né? Do consumo da rede social. Mas antes da rede social, você fazia isso na TV aberta, por exemplo. Você ia lá, você ligava, você tinha um canal que mostrava
dicas de culinária, você tinha o telejornal e você tinha lá os assuntos gerais do mundo inteiro do domingo, por exemplo. Você tinha o programa de auditório, tudo isso dentro de um canal só. Nas redes sociais é a mesma coisa. E você pode usar esse tripé ao seu favor. Você pode fornecer entretenimento para o seu público, um conteúdo, né, de informação, informativo. Tem o famoso infotenimento, que é essa parte de você transmitir um conteúdo informativo, porém de maneira mais leve. E você tem a questão do relacionamento. A pessoa está lá na rede social para falar com gente, para se relacionar. Então, utilizar desses artifícios para promover o seu negócio é uma das melhores formas que você vai poder vai aproveitar da rede social, né? Informação, fica mais barato que um outdoor, né? Muito mais barato, muito mais mensurável, né? Porque o outdoor você coloca na rua, você não sabe quem viu, você não atinge a pessoa certa, e já as redes sociais, você consegue direcionar o seu conteúdo para a pessoa exatamente do jeito que você quer. É isso aí. Se houverem mais dúvidas, pessoal, a gente conversa de novo. Faz bate-papo. Aí eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Fiquei muito feliz quando a senhora fez o convite. Se alguém ficou com alguma dúvida, quiser mais informações, né? Às vezes, assim, fica o espaço curto para a gente explicar o universo, né? Qual é o seu Instagram? Você pode entrar lá no meu Instagram, Cássio Sanctorum. Pode mandar direct, mandar no comentário que a gente está lá e vai resolver. Sanctorum, S-A-N-C-T-O-R-U-M, né? Tem também o nosso site, que é a Sanctorum Digital, sanctorum.digital. E aí, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso serviço, da nossa assessoria, são os canais que a gente mais utiliza. Obrigada, Cássio. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Tchau, pessoal.